Com o fim do inverno e o degelo das águas glaciais, a natureza sinaliza o início de uma jornada imensa. Milhares de salmões vermelhos emergem das profundezas do Oceano Pacífico, obedecendo a um chamado primal. Esta é uma das migrações mais impressionantes da Terra, e os salmões seguem uma bússola interna, algo que parece ser uma memória ancestral, conectada ao campo magnético da Terra. Eles sabem, com uma precisão incrível, para onde devem ir, de volta ao local onde nasceram. Mas não estão sozinhos. Em todos os cantos do planeta, o chamado do instinto ressoa. Prepare-se para testemunhar as grandes migrações selvagens. Durante anos, esses salmões viveram em um ambiente imenso e implacável. O oceano, vasto e cheio de perigos, foi seu lar, onde cresceram ao longo de um ciclo natural que se repete de geração em geração. Mas como um instinto incontrolável que guia suas ações, eles sentem a necessidade de retornar. O objetivo é claro e inevitável. Eles devem voltar aos rios, onde a vida começou, para perpetuar sua espécie, e então morrer. É uma jornada brutal, enfrentando mais de 200 quilômetros de águas turbulentas e perigosas. Um desafio digno de um verdadeiro herói da natureza. As correntes são fortes, as quedas abruptas e as redemoinhos traiçoeiros. As dificuldades são imensas, mas o salmão não hesita. Seu corpo já está marcado pela experiência de nadar contra as correntezas, e a determinação de chegar ao destino final só cresce a cada obstáculo. Não há comida nem abrigo. Há apenas a missão, e ela deve ser cumprida. À medida que eles avançam, seus corpos sofrem uma transformação física que os prepara para a batalha final. De um prateado que reflete a luz do oceano, eles se tornam vermelhos, com mandíbulas afiadas e garras formadas pela natureza, prontas para enfrentar qualquer desafio que apareça. Eles se tornam guerreiros de um ciclo natural, onde cada movimento é uma luta pela sobrevivência. Mas essa jornada também é uma prova de resistência. E a natureza não é generosa com aqueles que não estão preparados para os desafios que ela impõe. Ao longo do caminho, os ursos pardos, águias e outros predadores aguardam sua chance. Cada salto do salmão é uma aposta de vida ou morte, uma tentativa desesperada de alcançar a próxima etapa da jornada. Nos últimos metros, onde o rio se acalma e as águas se tornam rasas, a batalha final acontece. Após semanas de natação, de dores e exaustão, poucos salmões conseguirão alcançar o destino final, onde o ciclo se cumpre. Eles chegam ao lago Iliamna, no Alasca, uma enorme massa de água limpa e fria, onde a vida continuará. Lá machos e fêmeas se encontram não por acaso, mas porque algo muito profundo os guia até aquele ponto. A disputa pelos melhores locais para a desova é feroz, mas urgente. O tempo está se esgotando, e como se já soubessem que cumpriram sua missão, os salmões morrem. Mas a morte deles não é em vão. Ela faz parte de um ciclo maior, onde tudo que eles acumularam no oceano é devolvido à terra. O salmão, com sua morte, alimenta a terra, as plantas, os insetos e até mesmo os pequenos alevinos que nascerão logo depois. A vida segue como parte de um legado silencioso.
Em outro canto do planeta, na vasta savana africana, outro grande espetáculo de migração está prestes a começar. No coração do Serengeti e do Masai Mara, mais de 1 milhão de gnus, 500 mil zebras e centenas de milhares de gazelas começam sua grande jornada, movidos por um impulso primitivo que transcende gerações. Eles não estão apenas procurando comida e água. Estão seguindo um caminho milenar, esculpido pelo tempo. Essas criaturas, que se movem em manadas imensas, parecem um único organismo em movimento. E o que poucos sabem é que, apesar das diferenças, os gnus e as zebras não competem entre si. Elas formam uma aliança silenciosa. Os gnus possuem um faro aguçado para encontrar água, enquanto as zebras têm uma memória impressionante, capaz de lembrar dos caminhos que levarão à sobrevivência. Juntas, elas formam uma bússola viva que atravessa a imensidão da savana africana. Este é um espetáculo de vida e morte, onde a sobrevivência é uma questão de tempo e astúcia. Os filhotes de gnus e zebras nascem quase ao mesmo tempo, em uma estratégia inteligente que confunde os predadores. Com tantos filhotes nascendo ao mesmo tempo, torna-se difícil para os predadores escolherem apenas um alvo. A natureza se protege contra os seus inimigos de uma maneira surpreendente. A travessia do rio Mara, no entanto, representa o momento mais dramático dessa jornada. A água do rio corre com força e crocodilos gigantes aguardam nas margens, prontos para atacar. A travessia não é apenas física, mas um teste de coragem, de instinto e de sobrevivência. Muitos gnus e zebras não conseguem atravessar, mas aqueles que sobrevivem continuam exaustos, mas determinados. A migração é um ciclo eterno, um movimento contínuo da vida selvagem que não pode ser interrompido. Enquanto isso, nas profundezas de uma floresta densa e úmida, uma outra migração acontece. Não envolve os grandes mamíferos da savana africana, mas sim uma pequena criatura que por séculos tem desafiado o tempo, o caranguejo vermelho de Christmas Island. Essa ilha isolada no Oceano Índico parece um lugar à parte do mundo, mas quando as primeiras chuvas caem, algo extraordinário acontece. Guiados por um instinto que atravessa milênios, milhões de caranguejos vermelhos começam uma migração épica. Eles saem das florestas escuras e partem em direção ao oceano, onde suas vidas começaram. Esse fenômeno natural acontece há mais de 200 mil anos, mas, no entanto, as ameaças ao seu caminho são novas. As estradas, os muros e as construções humanas surgem como obstáculos que desafiam essa jornada. Durante a noite, o exército de caranguejos se move pela ilha em um desfile impressionante, onde milhões de fêmeas, carregando seus ovos, marcham para o mar. Ao alcançarem o oceano, liberam seus ovos nas águas e a nova geração começa a jornada novamente. Porém, o oceano não é um lugar fácil. As larvas recém-nascidas enfrentam perigos imensos. Elas são atacadas por predadores e levadas pelas correntes traiçoeiras. Apenas uma fração das larvas consegue sobreviver e retornar à ilha para começar o ciclo novamente. Seguimos agora para o litoral do Peru, onde ocorre uma das maiores concentrações de aves marinhas do planeta. Durante a temporada de reprodução, milhões de atobás pardos, corvos marinhos e fragatas dominam os céus. Tudo isso gira em torno de um pequeno peixe prateado, as anchovas. Esses peixes formam cardumes tão densos que podem ser vistos do alto. Mesmo frágeis individualmente, quando se agrupam, tornam-se um ímã irresistível para predadores. Os atobás pardos, com uma aerodinâmica adaptada para a caça,
Voam a grandes altitudes antes de mergulhar em um ângulo quase vertical. Seus olhos são especializados em calcular distâncias com extrema precisão, fazendo com que cada mergulho seja uma combinação de velocidade, ângulo e força. O impacto com a água gera uma explosão de espuma, sinalizando a eficiência desses grandes caçadores marinhos. Curiosamente, as fragatas, incapazes de mergulhar devido às penas não impermeáveis, encontram uma maneira de sobreviver. Elas interceptam as aves no ar e roubam o peixe recém-capturado. Essa colaboração involuntária entre aves marinhas e mamíferos marinhos é uma armadilha perfeita, onde as duas espécies trabalham juntas para garantir sua sobrevivência. Por trás dessa colaboração fascinante, existe um segredo ancestral, a corrente de Humboldt. Vinda das águas geladas da Antártida, ela fertiliza o oceano com nutrientes, transformando essa costa em um dos berçários marinhos mais ricos do planeta. As águas costeiras, rasas e férteis, abrigam 90% da biodiversidade marinha do mundo, enquanto, além da costa, as profundezas do mar aberto são mais escassas e dispersas. É nesse limiar entre as águas costeiras e o mar aberto que os golfinhos entram em cena. Trabalhando como um exército bem treinado, eles cercam os cardumes de anchovas, empurrando-os para as águas mais rasas e para o alcance das aves famintas. Dois mundos diferentes, mas com um único objetivo em comum: capturar a presa. E assim se forma uma colaboração incrível, onde mamíferos e aves se unem sem saber, criando uma armadilha perfeita. Avançamos agora até um recanto remoto da África Oriental, onde repousa um dos lagos mais inóspitos do mundo, o Lago Natron. Esse lago, uma cratera ancestral, abriga um corpo d'água tão salino que quase nada consegue viver ali. Sua superfície se transforma em uma crosta de sal e o calor é sufocante. O vento rasga o deserto e as criaturas que habitam o local buscam desesperadamente sobreviver. Como num ato de redenção, uma tempestade se aproxima e a chuva começa a despencar, quebrando o silêncio do lago. Com a água, a vida desperta. Bandos de flamingos surgem, vindos de várias regiões, respondendo ao chamado da chuva. Este reencontro não é apenas casual, mas um milagre cíclico. O tempo de reprodução chegou. À medida que o lago se enche, as águas salinas estimulam o crescimento de algas, que tingem a superfície de tons avermelhados e verdes. Para os flamingos, essas algas são alimento e sinal de que a temporada de cortejo chegou. As aves começam a construir seus ninhos de barro às margens do lago, e ali a nova geração verá a luz do mundo. O Lago Natron oferece não apenas alimento, mas segurança. Sua salinidade extrema repele predadores, criando um refúgio perfeito para os flamingos. Com o tempo, os ovos eclodem e os filhotes nascem fracos, cobertos por uma penugem leve, ainda incapazes de voar. Mas o lago, antes um abrigo seguro, se transforma à medida que o sol intensifica sua força. A água evapora rapidamente, deixando cristais de sal, e é hora de partir. Guiados pelas aves adultas, os jovens flamingos iniciam uma marcha forçada de mais de 50 quilômetros em busca de água doce. Muitos não conseguem sobreviver à jornada, tombando pelo caminho, vencidos pela exaustão ou pelos cortes dos cristais de sal. O sal, que ofereceu proteção, agora cobra seu preço. O vento cortante sopra sobre a costa da península de Chukchi. Todos os anos, algo incomum acontece aqui. Milhares de morsas emergem das águas geladas e arrastam seus corpos pesados até a areia. Não é uma migração festiva, é uma retirada. O gelo, que antes servia de ponto de descanso entre os mergulhos, já não está mais presente.
O que resta é a terra dura, apertada e perigosa. A luta por espaço se transforma em uma batalha pela sobrevivência, enquanto o Ártico muda sob seus pés. O gelo que antes cobria os mares derrete um pouco mais a cada ano, recuando para regiões inalcançáveis. Agora, essa praia lotada tornou-se o último refúgio para centenas de milhares de morsas, mas não há espaço suficiente. Um filhote tenta encontrar abrigo entre os corpos gigantescos que podem pesar mais de 1 tonelada. Não há por onde passar. Cada movimento é uma ameaça. Empurrões, esmagamentos, pisões. A multidão se torna o maior perigo. Em busca de alívio, muitas morsas tentam escalar penhascos, que não foram feitos para suas patas pesadas. No alto, o ar é mais fresco. Há menos corpos, mais espaço para respirar. Mas a subida é arriscada. A descida é simplesmente impossível. As morsas, apesar de sua imensa força, têm uma visão limitada quando estão fora da água. Em momentos de pânico, ou ao tentar retornar ao mar, elas não percebem os perigos ao redor. Em um impulso desesperado, muitas saltam. Centenas caem, uma após a outra, despencando de grandes alturas. Uma tragédia que se repete a cada ano, um lembrete pungente de que o Ártico está desaparecendo diante de nossos olhos. Morsas, ursos polares, focas, espécies inteiras lutam para se adaptar a um planeta que muda rápido demais. Mas para onde esses animais devem ir quando seus lares se dissolvem? Fica o silêncio e com ele a reflexão. A natureza nunca para. A vida selvagem continua, eterna, adaptando-se, superando desafios e criando novas formas de existir. Se este documentário tocou você de alguma forma, se despertou reflexão ou um novo olhar sobre nosso planeta, considere deixar o like. Um gesto simples, mas de grande importância para o canal. Obrigado e boa viagem.